Léo Fontinelli no segundo jogo com o time principal, empate em 1-1 com o Iguatu, até saiu ali na frente, né, no início do segundo tempo, mas tomou pouco tempo depois o gol de empate, pressionou no final, o juizão ainda deu 10 minutos de acréscimos, mas não foi o suficiente aí para o Ceará conquistar a sua terceira vitória, né? Seria a terceira vitória consecutiva, a segunda com o time titular. E aí, Léo Fontinelli, é um empatezinho, um tropeço que preocupa ou aquela mesma conversa que a gente sempre tem início de estadual, jogadores voltando, muitos jogadores também atuaram no meio de semana, então perna pesada, pegou o Iguatu, que é um time bem organizado, né? Há muitos anos o Iguatu aí vem sendo um time que joga a Copa do Brasil, joga a Série D, enfim, é um resultado aceitável, foi um desempenho aceitável na tarde de hoje lá no Presidente Vargas? Boa noite, Fábio. Boa noite, todo mundo ligado aí no 45 minutos. E nesse início de temporada, o contexto ele sempre precisa necessariamente ser analisado dentro de um contexto de um time que está retornando, dentro do início de um trabalho. Mas a construção da opinião definitiva sobre algumas peças, sobre algumas escolhas, inclusive sobre a montagem do elenco e o timing que essa montagem é realizada, precisa ser construído esse pensamento. Esse pensamento precisa ser construído com impressões retiradas de todos os jogos, inclusive em jogos onde o time está atuando ainda com pouco treinamento, ainda com a condição física ainda em construção, em equilíbrio. E o jogo de hoje, dentro desse aspecto, deixa o pior recado possível. Um jogo de... E antes de entrar na parte técnica do campo, entrar na parte técnica da arbitragem, né? A Regiane Caetano, a árbitra FIFA, fez uma péssima arbitragem hoje e não que tenha sido determinante em nenhuma decisão que influenciou o resultado da partida, mas perdeu o controle do jogo, deixou o goleiro do Iguatu fazer a cera que queria, não teve que sequer controle de disciplinar na montagem de uma barreira ali. Ficou uma falta que demorou ali 3 minutos para ser batida. E apesar de ter corrigido isso nos acréscimos, né, algo até que nem se esperava, na transmissão foi uma surpresa, 10 minutos, e era o correto, só uma falta, e era um jogo para 7 minutos, tanto que foi dentro da transmissão ali, o Kempis, ele chutou ali 6, 7 minutos, palpitou ali nesse aspecto, e era o que era o jogo. Se não tivesse aquela falta demorada ali 3 minutos para ser batida, e que ela inclusive permitiu que fosse batida sem que a barreira tivesse organizada, respeitando a distância e dentre outras decisões disciplinares bem controversas durante o jogo. O jogo começou com um ritmo de bem duro de entradas, bem violento, bem travado, e ali no começo do jogo rapidamente saíram 3 cartões amarelos ali, 2 por parte do Iguatu e 1 por parte do Ceará, ali o Richardson, que deu uma entrada bem dura ali, bem alta no jogador, e leva o seu tradicional amarelo Richardson. E ali no começo de movimentação do jogo a gente já via a tônica de um jogo que manteve durante os mais de 90 minutos o desenho que ele apresentou no minuto 1. Um jogo muito pegado, um jogo de poucos espaços, um jogo de muitos erros, um jogo onde o Iguatu baixava ali, jogava ali com 2 linhas de 4, às vezes de 5, uma de 5, uma de 4, perdão, e que fazia uma transição bem feita. Assim, o Iguatu é um time do interior, é um time que costuma manter algumas peças e que tem um trabalho muito organizado por parte do Washington Luiz. É um time que consegue se defender, fechar os espaços e, ao mesmo tempo, fazer uma construção rápida quando precisa sair em transição. Ao mesmo tempo que tem um Ceará em início de temporada, em poucos dias de treinamento, e com as mudanças em algumas peças promovidas pelo Moser, né? E cumpre até destacar aqui esse rodízio de jogadores visando realmente 7 mudanças, né? Visando o volume físico, né? Ele opta pela entrada do Matheus Araújo titular, que foi um jogador que performou bem, né? Assim, uma boa impressão, e a gente retorna, não tem como ainda não fazer comparações com o período do Condé,
que a meritocracia ficava bem em segundo plano. No caso, o Moza já deu, aparentemente, a gente, evidentemente, assim como para todos os aspectos, não tem como ter uma conclusão definitiva, mas que a meritocracia definiu um pouco o rumo das coisas no jogo seguinte, né? Tanto que peças que performaram bem no jogo anterior contra o Maranguape hoje tiveram chance de serem colocados como titular, que foi o exemplo do Matheus Araújo, que entrou bem, mudou o jogo. O próprio Júlio, né, o jogador da base, que entrou e também conseguiu participar, ser bem participativo no jogo. Lembrando, o jogo do Maranguape não foi um jogo de grande primor técnico, mas o Ceará fez um primeiro tempo interessante, onde perdeu muitas chances, né, duas inclusive do Lucas Lima, que, já dando spoiler, veio a perder mais uma chance clara, né? Só as chances claras que o Lucas Lima perdeu, e obviamente é um volante, não um atacante, ele seria o artilheiro do campeonato. Então, assim, e o placar do jogo hoje seria muito favorável ao Ceará, no contexto de emendar 3 vitórias e de dar confiança. Então, ele opta pela entrada, a primeira mudança dele na lateral esquerda, né? Ele saca o Fernando, que realmente foi um dos últimos reforços a desembarcarem aqui em Porangabuçu, e ele coloca o Eric Melo, lembrando mais uma vez, né? Um jogador que pertence ao Ceará, fez uma temporada em 2024, 2025 teve na Ferroviária, e retornou ao clube de empréstimo, e o Moza pediu ali para que ele fosse observado ainda, treinando, e é um jogador pelo qual a torcida tem muitas ressalvas, assim, a torcida tem um pé atrás no Eric Melo, e não por outra coisa, senão o desempenho em campo. Assim. O Eric Melo, ele sequer, por algum recorte da temporada que ele fez aqui no Ceará, ele teve sequer aquele momento onde era um reserva que entrava e fazia o feijão com arroz. Ele sempre foi o reserva que entrava e realmente não conseguia manter qualquer nível de atuação de performance assim, competitiva num jogo. Por isso que isso causa tanto espanto da torcida. E no caso do Eric, não é. E até algumas análises que traziam o Eric, o comentário sobre o Eric falava muito isso. O pessoal dos comentários, o Bora por Racha, o canal do Mutley, páginas especializadas em cobrir o Ceará mesmo, falavam muito isso. Não é implicância com o Eric. E de fato não é implicância. O torcedor do Ceará ele tem um recorte de ver o Eric em campo. As conclusões é um somatório das impressões que o jogador deixou aqui em uma temporada, em 2024, e as conclusões que, nesse recorte de 2 jogos nessa temporada, ele pôde deixar também. Outra opção dele de sacada titular foi o Richardson, assim como o Matheus Araújo e o Júlio, que a gente falava que entraram bem aí nessa partida anterior e mudaram a história da partida, por isso ele saca o Fernandinho, e saca também o Vina, né, do time titular. Então o Ceará, como eu já dizia, começa um jogo muito travado, né, e o Richard, né, a gente acaba passando desapercebido o goleiro, o Richard, que praticamente não atuou em 2025, teve uma lesão grave, chegou aí ao banco em algumas vezes, mas não chegou aí a atuar efetivamente durante a temporada. Então o jogo começa muito travado, o Iguatu com as linhas baixas, e diferentemente como a gente destacou no pós-jogo do jogo contra o Maranguape, o Ceará não tentava quebrar aquela linha com passes de trás em diagonal, o Ceará não buscava chutes de média distância, de longa distância, o Ceará não tinha mais dificuldade de buscar a linha de fundo, e o recorte que eu consigo fazer comparativamente da partida passada para a de hoje, o que faltou para o Ceará para conseguir dar a dinâmica que conseguiu dar, pelo menos no primeiro tempo do jogo passado. Foi um segundo tempo muito ruim, mas no primeiro tempo o Ceará conseguiu dar uma dinâmica interessante, e a gente destacava aqui um curto momento de relembrar o que a gente falou naquele dia. O Zanocelo flutuando muito, o Vina caindo pela esquerda, o Lucas Lima bem filtrado, né, mesmo sendo um volante bem filtrado ali, já na entrada da grande área, tanto que teve 2 oportunidades ali onde ele desperdiçou, e eu acho que isso trouxe para o Ceará naquele jogo alternativas que no jogo de hoje faltaram, e assim, eu não, nesse momento, como a gente repete, assim, vai ser massivamente repetido durante análises nesse início de temporada, qualquer análise feita até o momento é muito prematura, ao mesmo tempo que ela se soma ao que é analisado no jogo anterior, o que é analisado em informações que tem de treinamento, entre escolhas que tem, entre informações de montagem de elenco, né? Por exemplo, a tendência é que o Ceará não vá ao mercado agora buscar um lateral esquerdo, reserva. O Ceará acredita muito no Fernando e acredita que o Eric Melo possa ser esse reserva que, a cada dia que passa,
somado com a impressão, repito, de 2024, ele mostra que não é. E já traz no torcedor a ferida, relembra a ferida de 2025, né? Onde claramente, desde o começo da temporada, ficava muito claro que o Nicolas, como lateral esquerdo reserva, não tinha condições técnicas de ajudar o Ceará na temporada. Ao meu ver, é um movimento de mercado que eu acho que a diretoria de futebol devia ter feito durante a temporada. E, obviamente, que eu não estou falando que o Nicolas se inviabilizou no segundo jogo do Campeonato Cearense ou no terceiro, mas com o recorte inicial de temporada, é muito fácil perceber que ele não tinha condições técnicas de ajudar, de integrar o elenco naquele ano. E ao final da temporada a gente percebeu isso e custou, entre pontos importantes, custou uma final de Copa do Nordeste possível, que será ia para os pênaltis com o Bahia, se não fosse aquela falha individual do Nicolas, entre outras falhas que resultaram em pontuações na Série A, que hoje, obviamente, não foi o Nicolas o culpado, mas ele foi um dos fatores que a gente podia ter atacado lá atrás. E assim, desperta no torcedor mais uma vez aquele alerta para que o Eric Melo não seja essa peça. Obviamente existe uma contenção, uma limitação orçamentária, mas o próprio departamento costuma repetir isso. Isso não vai ser usado como muleta para nós. Não é porque existe limitação orçamentária que a gente tem que se acomodar, a gente inclusive tem que buscar soluções, e isso é parte do nosso trabalho. E eu acho interessante que isso não seja usado como muleta. Infelizmente, a peça do Sub-20, o Sub-20 do Ceará, que tem muitas peças aí se projetando aí para ocupar o elenco profissional, infelizmente uma delas não é um lateral esquerdo. A gente tem um ótimo lateral direito na base, né? O ponta, lateral direito, o Enzo Lodovico, né? Que hoje joga até bem mais de ponta, mas o lateral esquerdo, o Samuel, ele é um pouco mais imaturo, né? Ele é mais imaturo, assim, para subir no profissional. Mas, ao meu ver, se é para se manter com o Eric Melo, que suba o Samuel. Que ele se desenvolva lá, por mais na maturidade dele, eu acredito que não seja tão inútil, assim, com todo respeito ao modo Cássio Zirpoli, quanto o Eric Melo, assim, que é um jogador que não tem projeção de avançar, não tem projeção de evolução e que já apresenta um desgaste bem consolidado junto à torcida. Então, o Fernando, no primeiro jogo, né, chamou a atenção por causa disso, coisa que o Eric Melo não conseguiu fazer. Hoje o Ceará também fez uma alteração na lateral direita, né? O Alex Silva deu o lugar ao Rafael Ramos, que foi muito mal hoje também, mais uma vez. E mais uma partida mal do Rafael Ramos, né? Ele é um jogador que costuma ser regular, mas que terminou 2025 com atuações em baixa, e começa 2026 com também atuações em baixa, e mais uma vez a gente traz para aquela temática de entender que esse ano a gente precisa ser mais dinâmico quanto a algumas decisões de campo. Obviamente o futebol ele precisa de uma análise diária, e não pode ser, não é uma coisa que você diga, tira aquele jogador, bota outro, existem fatores financeiros, contratuais para isso, o próprio mercado dita esse ritmo, né? Tá um mercado bem parado, bem fechado, mas eu acho que o Ceará precisa ser criativo e precisa ser mais dinâmico nessas análises, assim, do que foi em 2025. Eu acho que um dos aprendizados que fica em 2025 é isso. Então o Ceará tenta, e para mim, a falta da presença de um jogador, e não falo especificamente do Vina, porque quando entrou também hoje não foi bem, mas eu falo sem a presença de um jogador que conseguisse dialogar ali melhor com o Zanocelo e permitisse que o Zanocelo flutuasse, a gente perdeu o Zanocelo no jogo. A gente perdeu a figura do Lucas Lima, que era um volante que estava jogando mais avançado. Isso torna o Ceará aquele time de sempre, né? Toca a bola de lado, jogador roda em torno do próprio eixo e toca a bola de lado. Recebe a bola, gira em torno do próprio eixo e toca a bola de lado. E volta para os zagueiros avançam, mas um time totalmente estéril, um time que não consegue agredir, um time que não consegue produzir chances de gol, isola o centroavante, ao mesmo tempo não exige tanto da zaga, que hoje eu achei mais insegura do que o jogo passado, inclusive, ao meu ver, foram a zaga, os dois em proporções iguais, foram diretamente responsáveis pelo gol do cara, tô vendo o brasão do Tirol aqui, eu
olhando e querendo, fazendo uma confusão mental aqui, aquele negócio. O Ceará não enfrentou o Tirol, mas eu tô olhando pro Tirol aqui, é o que tá na minha frente. Mas o segundo tempo, o Ceará começa com o Iguatu tentando um pouco mais sair, o Iguatu realmente dando uma pressão, mas que durou pouco tempo, assim, e sinalizava que o Iguatu ali estava baixando um pouco aquela intensidade que tinha na transição, mas foi uma impressão totalmente errada. O Iguatu manteve a intensidade da transição, né? Tinha ali o Thalisson para fazer aquela condução da bola. Tinha o Thiaguinho ali que abria muito pela ponta, muito rápido. E em uma boa jogada do Pedro Henrique, um raro momento de clareza do Pedro Henrique, ele cruza uma bola perfeita para o Luca, que vinha mal, mas vinha mal, repito, dentro daquele contexto de um centroavante em um jogo onde a bola só gira de lado no meio campo. Então é muito difícil exigir do Luca, mas evidentemente ele fica muito marcado pelos gols perdidos no jogo passado, ele fica muito marcado pelas disputas de bola que tentou fazer fora da área, pela forma como tentou participar do jogo e não conseguiu, e isso vai acumulando e isso vai preocupando em relação à análise do jogador realmente diante da torcida. A necessidade da contratação de um centroavante, ela é conhecida e é uma dos objetivos principais do departamento. Trazer um centroavante de imediato é urgência, mais um zagueiro, além do Júlio César, que vai ser anunciado em breve, né, que joga de 22 anos, que chega aí em definitivo para o Ceará, vindo do América Mineiro. Alguns entraves aí burocráticos, jurídicos, realmente entre o jogador e o América estão sendo resolvidos aí para formalizar essa contratação. Mas além disso, o Ceará quer um jogador mais experiente, mais cascudo para compor aquela zaga. Então o Ceará, quando era atacado pelo Iguatu, o Iguatu realmente não oferecia perigo, e eu não achei a zaga, apesar de ter falhado, ao meu ver, e realmente é uma impressão pessoal, e pode ter alguém que discorde, e é normal, é totalmente possível e passível de ter que respeitar, mas eu achei a zaga hoje menos errática, como estava o Pedro Gilmar principalmente estava muito inseguro no jogo passado contra o Maranguape. Hoje eu achei ele mais seguro, mas ao mesmo tempo eles falharam determinantemente após o gol do Luca, aquele gol de centroavante. Praticamente 2 minutos depois, o Thiaguinho, que eu já tinha mencionado anteriormente, busca a linha de fundo, faz uma boa jogada, uma bola que aparentemente ia sair, uma bola que foi com muita velocidade, mas ela tinha como se fosse um efeito que quando ela bateu no chão, ela deu uma atrasada assim nela, deu uma retardada assim que colocou ela em jogo, e um movimento bem sutil mesmo, que quando o Thiaguinho cruzou, pegou os dois zagueiros no contrapé, e os dois à mesma distância, exatamente a mesma distância do Jefinho, que foi o jogador que finalizou o gol. O Richard não tem culpa no gol, boa finalização, bateu cruzado no canto esquerdo do Richard e empatando ali a partida praticamente 2 minutos depois. Sequer deu tempo do Iguatu sentir o gol, né? Rapidamente o Iguatu empatou e o jogo voltou a ter o mesmo ritmo que teve até então. O Moza promove mudanças, coloca o Alex Silva no lugar do Rafael Ramos, repito que vem mal, mas o Alex Silva que entra é um homem de confiança do Moza, mas entra pior que o Rafael Ramos, assim. Entra sem ajudar na marcação, praticamente ali só preenchendo o espaço, e na única oportunidade que ele tem de cruzar uma bola sem marcação, uma bola livre, com espaço para parar a bola, levantar a cabeça, ele cruzou a bola, foi do outro lado, assim, cruzou toda a área do Ceará e foi sair do outro lado, praticamente na lateral, oposta. O Lucas Lima entra no lugar do Richardson, que Richardson também fez uma partida muito abaixo, já é uma segunda partida a partida passada o Richardson até entrou interessante, mas hoje realmente teve uma impressão muito negativa do Richardson. Na passada ele foi bem, e hoje entrando de titular, realmente foi bem abaixo. Tentando construir ofensivamente, é algo que o Richardson não é um destaque de qualidade dele, essa construção ofensiva, mas também não é um cara grosso para construir no jogo, como é o estereótipo do volante mesmo, marcador. E entre o Lucas Lima, que entra com dinâmica, entra com passe, assim, acho que o Lucas Lima conseguiu manter a regularidade e obviamente que na análise pesam os gols perdidos, os 2 no jogo passado e um agora nesse jogo, uma bola muito clara, chance de gol, assim, com espaço, com ângulo, bem posicionado para marcar, e ele desperdiça mais uma vez. Assim como entra o Fernando, o Vina e o Fernandinho.
para completar as mudanças feitas pelo Mozart no jogo. Mas, independente disso, pouco pôde se mudar na condição do jogo, o jogo seguiu aquele ritmo, era um jogo que tinha aquele ritmo bem travado, o Ceará chega a ter, no final, algumas oportunidades, o Fernandinho tenta muito, mas, mais uma vez, repito, errando muito nas decisões, assim, o Fernandinho é um cara que não se encontrou ainda no Ceará, ano passado, muito pelas lesões que teve também, isso pode ser pesado na análise, o tanto de tempo que ele precisou voltar para se readequar fisicamente, etc. Mas esse ano o Fernandinho vai ser muito cobrado, porque é um jogador que tem a confiança do Moza, é um jogador que teve proposta recusada, então o Ceará recusou valores, então assim, é um cara que vai precisar se provar em dobro nessa temporada, e é um jogador que o clube conta demais para ser um diferencial nessa Série B. Mas resultado ruim, mas dentro de um planejamento onde era uma tendência que isso acontecesse diante das mexidas, de tantas mexidas realizadas em um time que está em início de trabalho, e agora o Ceará enfrenta o Tirol, que é o lanterna do grupo, o Tirol Cefat, né, um projeto aí, uma SAF do grupo Pague Menos, tem um trabalho bem interessante, mas esse ano faz uma temporada bem abaixo do nível competitivo que costumava fazer desde as divisões de acesso do campeonato estadual. E joga essa pressão aí para o jogo contra o Tirol. E vamos ver o que o Musa vai fazer nessa semana de trabalho e as opções que ele vai ter para começar a dar uma cara para esse elenco. Evidentemente que a gente precisa de mais jogos para analisar, mas repito, vão se somando situações que, à medida que elas são empilhadas, elas permitem realmente que a gente tire algumas conclusões definitivas e que essas conclusões sejam realmente levadas em consideração pelo departamento para planejar as ações que precisam ser, repito, mais uma vez, muito mais dinâmicas que foram em 2025. Muito bem, Léo Fontinelli. Realmente é muito cedo, né, para cravar alguma coisa, mas, enfim, o alerta é ligado, né? Também não dá para ignorar, né? Um time como o Ceará que na temporada passada teve essa questão de demorar um pouco mais para contratar, de achar que estava bom, achar que dava com o que tinha, né? Acabou sendo rebaixado. Não que isso tenha sido exatamente preponderante para a queda, mas agora a urgência é maior, né? A cada sinal de que determinado jogador é insuficiente, determinado setor é carente de peças. A urgência agora tem que ser maior, né, Léo? Exatamente, porque aí de toda a tragédia que foi 2025, a forma como ele terminou, né, e que joga uma nuvem negra sobre qualquer análise positiva que você possa fazer de outros pontos que foram positivos durante a temporada, né? E dentro de todo o aprendizado que se pode ter tirado dessa tragédia, e eu vou tratar assim, porque assim como a torcida do Ceará encarou como uma tragédia, pior será essa tragédia se a gente não conseguir tirar lições práticas para o desenvolvimento do projeto, dentro desse contexto de ser mais rápido e ágil em algumas tomadas de decisão, assim. E a impressão que passa, e o departamento trabalha de forma muito séria, muito fechada, sem vazar informações, não existe, dificilmente tem informações vazadas dentro do trabalho do departamento, mas parece tudo muito travado nas negociações, assim. O Ceará dá a impressão que toda negociação do Ceará ela é mais travada, ela é mais difícil, ela é mais... E o torcedor tá ficando com aquela impressão arraigada nele de que o Ceará tá sempre sendo moroso. O Ceará não conseguiu virar aquela chave de medir a cautela e a lentidão, assim. Parece que o Ceará não conseguiu ainda equilibrar essa balança. E é a impressão que se dá ao torcedor, né? E o torcedor traz isso como mantras, fica repetindo e traz um peso maior a essa temporada tão delicada que o Ceará terá para frente. Muito bem. E soma-se a isso, né, um pouco do estilo de jogo do Mozart, né, que ele não é exatamente um técnico ofensivo, né, os times deles até são bem competitivos, né, dificilmente são derrotados, mas não são times que marcam muitos gols, pelo menos nos últimos anos, né, Mirassol e Coritiba, quando ele até atingiu o objetivo principal, que foi subir para a Série A, tipo, ninguém ficou com tanta saudade dele assim, né? O Mirassol hoje
tem o Rafael Guanais, então fez a grande campanha no ano passado, e até o próprio Curitiba, né? O Curitiba, enfim, eu até vejo comentários de torcedores do Ceará e você vê comentários de torcedores do Curitiba. Ah, fala, o Mozart é assim mesmo, vai ganhar de 1-0, ele é teimoso. Isso. Então isso, isso não é bom, né, para um time que já tem a bagagem do rebaixamento do ano passado. É, esse início de pressão para cima do Mozart é muito cedo ainda, Léo? Você confia no trabalho dele? É um cara que subiu nos últimos 2 anos, então. E até em times. Pô, você pode dizer, subiu no Mirassol que não tem torcida, é tranquilo, estrutura boa. Mas subiu no Curitiba, que era um time que era favorito e tinha pressão e tinha ali um certo investimento comparado aos seus rivais da Série B. Então ele subiu da B para A em contextos diferentes, né, de pressão. Hoje ele está no Ceará, que é um pouco mais parecido do contexto do Curitiba. É um cara que o torcedor vai ter paciência, você vê, ou não? Eu acho que o torcedor tende a ter um pouco mais de paciência, pelo menos nesse começo, com o Até porque vai ser Moza. difícil vir alguém melhor, né? Vamos supor que ele não seja Exatamente. Eu acho que campeão cearense, tropece aí, não tenha atuações tão boas. Assim, é difícil achar um nome melhor no mercado que venha para o Ceará. Exatamente. E também não é o perfil do estilo do atual departamento do clube essas mudanças, né? E existe uma confiança muito grande no que o Moza está conseguindo, pelo menos nesse primeiro recorte, extrair do elenco em termos de treinamento. O que se tem como análise desse primeiro recorte curto, obviamente, e preliminar e primário do que o Moza está entregando em termos de treinamento é que ele conseguiu extrair, de certa forma, a motivação aos treinamentos dos jogadores, que ele conseguiu recuperar alguns jogadores, para dentro do elenco em termos de motivação, em termos de trabalho, em termos de intensidade. E obviamente que o retrato que vai ficar para o torcedor é o que é visto em campo, mas dentro do dia a dia de trabalho existe essa análise positiva do trabalho do Moza. E enquanto ele estiver entregando pelo menos essa análise e resultados, por mais que não sejam exuberantes, mas essa competitividade bem ao estilo Moza, e o Moza está entregando exatamente o que ele sempre entregou, né? Assim, pelo menos nesse recorte, obviamente, dentro de um contexto de início de temporada, ele está dentro do esperado, assim, dentro do que foi comprado no pacote Moza. E até o momento eu não imagino que exista uma grita maior em relação a isso nesse momento. Muito bem, né? Tá muito cedo ainda, porque, assim, time que tem torcida, né? Não adianta. Pode ser caro ou coroa, pode ser o que for. Se tropeça, a galera vai chiar, a galera já vai ter parte da torcida que vai ser, tá vendo? Não ganha do Iguatu, vai subir pra Série B como com esse time? E Tem uma que torcida, mandar e uma metade torcida magoada, embora. né? Uma torcida magoada. E é uma torcida muito magoada e que está muito. E eu estava. A minha postura em relação ao torcedor de total compreensão. Assim, a forma como foi o rebaixamento do ano passado foi muito dolorido. Então, quando o torcedor vai, eu vou cancelar o sócio torcedor, eu não vou mais para o estádio, não aguento mais ir para o estádio, eu não vejo nenhuma notícia no jornal. Eu digo, cara, tá totalmente compreensível. E o torcedor que diz, já tem que mandar a lateral embora, esse rompante, essa impulsividade é do torcedor, cara. E o torcedor do Ceará está em um cenário onde isso tudo é justificável. E que eu espero muito para que os movimentos de evolução desse trabalho e de reforçar esse elenco, junto com as modificações que o departamento pretende fazer em termos de incorporar mais qualidade técnicas, eles consigam confluir em questão de um timing onde o torcedor não se perca de vez nesse processo. Obviamente que internamente o clube precisa ter uma análise bem mais racional, mas a partir do momento que a razão ela perde a emoção do torcedor dentro dessa caminhada, elas largam as mãos, é difícil você recuperar. E eu espero que esses timings se encontrem em algum momento. E eu acredito que o sucesso de 2026 passa muito por isso. Manter esse timing de apoio, de confiança e, ao mesmo tempo, de desenvolvimento do trabalho, que ele começa a ser visível, palpável para o torcedor. Muito bem, Léo Fontinelli. Em termos de classificação, né, o empate foi o suficiente para garantir o Ceará na próxima fase, tá? O Ceará não corre risco de ser eliminado, 7 pontos.
como Maranguape e Floresta se enfrentam, né? Na rodada e os dois têm 3 pontos, ninguém pode alcançar mais a equipe do Ceará. Na verdade, só o próprio Iguatu, né? Que pode alcançar na próxima rodada. Então, o Ceará fica ali no máximo na terceira colocação, né? Se o Floresta ganhar os 2 jogos que faltam. Na verdade, só um alcança, tá? Porque a última rodada é Iguatu e Floresta. Então, o Ceará tá classificado, vai ficar pelo menos na segunda colocação, né? Então, vai aí para a próxima fase, que aí é jogando com os adversários do outro grupo, né? Ele não joga mais dentro do grupo, vai jogar com os adversários do grupo A, que nesse momento seriam Horizonte, Ferroviário e Fortaleza, mais 3 jogos, e aí tem que ficar entre os 2 primeiros, né, da sua chave para jogar as semifinais. É bem tranquilo, né, Léo Fontinelli? Mesmo com botando time sub-20, mesmo a galera treinando pouco tempo, é muito improvável que Ceará e Fortaleza não cheguem pelo menos às semifinais, né? A forma que o campeonato é feito deixa isso tudo muito tranquilo, né? Não é um problema a questão de passar um vexame de não se classificar para um mata-mata decisivo. Exatamente. O Campeonato Cearense ele tem essa fórmula bem desenhada, né? Para se tornar realmente um manjadinho, né? Fazer jus ao apelido carinhoso de manjadinho. Em 2 grupos ali onde Ceará e Fortaleza basicamente não correm o risco de não se enfrentarem em uma final. Eles né? só se enfrentam na final, né? Não tem nem risco deles se enfrentarem nas semifinais, é só na final. Exatamente, assim, de nenhum dos dois sofreu uma tragédia nesse percurso aí de temporada. Então, ambos fazendo feijão com arroz, a tendência é que seja mais uma vez um clássico rei na final, né? O Ceará lutando pelo tricampeonato e Fortaleza tentando voltar a conquistar a hegemonia do estado, depois de 2 anos aí perdendo para o seu rival na final. Então, é um campeonato que se desenha aí com algumas... O Iguatu também está fazendo um campeonato interessante, mas, via de regra, um campeonato de nível muito baixo. Inclusive, Ceará e Fortaleza caíram de nível, né, em relação ao ano passado, tanto em termos de elenco, como em termos de produção, mas a rivalidade vai tornar isso tudo mais emocionante à medida que forem chegando às fases finais, inclusive um campeonato cearense com pouquíssimo apelo de público, assim, pouquíssimo público, assim, jogos onde eu não consigo me recordar, sinceramente, assim, talvez em outros momentos do campeonato cearense, mas os primeiros jogos do campeonato cearense nos últimos anos já costumavam dar 8, 9 mil pessoas. A gente está vendo o jogo do Ceará com 3 mil pessoas, é público de treino. Então, assim, mostra realmente o desinteresse, a mágoa do torcedor. Ao meu ver, também houve uma falta de sincronia e em questões de planejamento deve fazer sentido, mas eu falo como torcedor e eu falando agora como consumidor, como sócio-torcedor. O meu plano de sócio-torcedor, a renovação anual dele aconteceu na véspera do jogo contra o Maranguape. E todo ano, essa época do ano, o clube costuma fazer um feirão. E o feirão do clube vai ser dia 26, vai ser no final do mês. Obviamente que o plano de sócio-vozão, ele tem um planejamento profissional que fala que tem que ter um momento certo, tem que ter um time, tem que ter um planejamento, tem que ter um projeto para fazer esse feirão. Só que até dia 26, a gente vai ter 3 ou 4 partidas. No meu caso, eu não vou pagar R$40, R$50 para ir para um jogo para assistir Ceará e Maranguape 9h30 da noite no PV, quarta-feira. Por mais que eu seja um torcedor, por mais que eu seja apaixonado, por mais que eu trabalhe com isso, não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Então, acho que acaba que esse descompasso entre o feirão e o vencimento de alguns planos também afastou um pouco esse público, assim, muitos só saíram e já com essa tradição de esperar sempre pelo feirão, então não estão indo para o jogo, eu vou esperar, então acho que a queda desse público, a queda desses de 9, de 8, de 10 para 3, para 4, é bem sintomático nesse momento, acho que além dos outros fatores realmente do torcedor estar machucado, magoado com a temporada passada. E um pouco tempo, né, de uma temporada para outra, né? Um mês depois, praticamente, começou os estaduais.
Então não dá nem tempo de sentir saudade, né? Ainda mais sentir saudade de um time que foi rebaixado. Então, os guerreiros aí que ainda vão a campo, ainda mais jogos com transmissão gratuita, né? Em TV aberta, no stream, enfim. Então, pro cara aí tem que ser o cara que, pô, tá muito afim, né? Ainda mais verão, Fortaleza, pô, 1 milhão de coisas pra fazer. O cara, sinceramente, ver Ceará e Maranguape, Ceará e Iguatu, assim. Até porque não tem apelo nem de classificação, né? São jogos ali que. Por exemplo, o Ceará tropeçou hoje 1-1. Zero risco de nada, assim. Vai se classificar do mesmo jeito. Então, realmente são amistosos, assim. Na prática, essa primeira fase do Campeonato Cearense é amistoso para os times grandes. Para eles ficarem de fora, eles teriam que perder 2 jogos, né? Desses 4 contra times pequenos. Para correr risco ainda, né? Porque talvez se classifique até com 6 pontos. Então, realmente, não dá para criticar o torcedor nesse momento, porque os públicos, tanto de Ceará como de Fortaleza, também não estão aí como em outras temporadas. Bom, vamos para o campinho, Léo Fontinelli? Vamos nessa. E antes de começar o campinho, né? Aproveitar para pedir para quem não deixou o like, deixar o like. Importante. Quem estiver vendo gravado também, não dói também deixar o like, é muito importante. Vocês não têm noção como isso demonstra para a plataforma que o conteúdo da gente é interessante e que apresenta esse conteúdo para outras pessoas que têm preferências como as mesmas que vocês têm. Então, o pessoal que consome futebol nordestino em especial, então a entrega do conteúdo do 45 minutos é muito parceira dessa análise de vocês, de validar o conteúdo, de comentar. O comentário é muito importante. Então é muito interessante, assim, todos os comentários do chat são lidos depois das lives. Então é muito importante vocês debaterem com a gente com o que é falado aqui. O espaço está sempre aberto para a gente mudar de opinião, rever a opinião. Já existiram análises do campinho que eu revi na live seguinte, eu fui corrigir. Eu saí da live, eu vi comentários, eu recebi mensagens, eu li no Twitter contrapontos à minha opinião que foi dada na live e que depois eu mudei. Então, assim, é muito importante. Isso constrói o trabalho. O 45 minutos sempre foi isso, né? O 45 minutos, inclusive, é formado por várias pessoas que saíram do outro lado da telinha, né? Saíram de ouvintes, saíram de membros do Clube 45, que eu sou um deles, que tive esse prazer, essa honra de ser convidado para integrar esse projeto. Então, assim, o comentário de vocês faz parte desse processo. Então, comentem, discordem, façam observações, complementos, e a gente ajuda a construir assim. E também tem a oportunidade de você querendo contribuir de forma mais efetiva e planejada, né? Como o Fred sempre costuma destacar, né? Traz uma previsibilidade aos investimentos, traz uma previsibilidade aos conteúdos que vão ser produzidos. Então, existe a opção do grupo de membros, né? Do membros que você faz um membro aqui do canal, você tem acesso a alguns conteúdos exclusivos que já estão sendo disponibilizados, ou através do Apoia-se, né? Também, que é outra forma de você contribuir com o 45 minutos, também participar do grupo mais nervoso do Brasil lá. Então, já é um ecossistema que funciona sozinho, já é um grupo de amigos que a gente se encontra. Então, fazendo esse convite aqui, mais que direcionado, como é um testemunial bem de quem vem nessa caminhada há muito tempo, assim, e é muito feliz por ter essa turma toda, esse conteúdo no dia a dia. Então, chega junto, vamos debater sobre futebol nordestino, vamos debater sobre futebol e sobre outras coisas. E vamos pro campinho. Vamos pro campinho. Vamos começar com o Richard, né? Voltando aí a campo depois de muito tempo, não teve culpa no gol. E aí, como fica a avaliação dele? O Richard vai de amarelo, né? Aquela tática avaliação, clássica avaliação do goleiro que foi pouco exigido e fica no amarelo, foi pouco exigido, não teve culpa no gol, ao mesmo tempo teve ali soltou uma bola ali no comecinho do jogo, realmente aquela questão de ritmo, né, do tempo da bola, o Richard, que a gente já destacou aqui no começo do programa, que praticamente não jogou em 2025, né, tinha uma lesão bem grave e permanece no clube e vai ser um dos goleiros referências ali. A ideia, já falei na live anterior, a ideia é que o Bruno Ferreira, nesse primeiro momento pelo menos, seja mantido como titular. O clube não planeja ir ao mercado
buscar um outro goleiro. A tendência é que o Bruno Ferreira seja realmente mantido como dono da posição. O Richard, sendo um goleiro de segurança ali, com experiência, com experiência para compor. Um terceiro goleiro que eles nominam como um goleiro de projeção, né? Que é o Jorge, que acabou de ser anunciado, veio do Grêmio, um jogador que disputou o Campeonato Gaúcho pelo Pelotas. É um jogador que, é um jogador jovem, como o clube entende, né? Um jogador de projeção, um jogador para o futuro, que pode ser desenvolvido no clube. É um jogador que, dentro da análise, um dos pontos que mais se destaca dele é que ele tem uma excelente reposição com os pés, repõe a bola com os dois pés, então é uma valência que foi considerada importante para isso. É um cara que tem muita força nas mãos, ele faz reposições longas com as mãos, então essa rapidez na saída de bola, essa rapidez na transição, o goleiro foi buscado muito por conta disso. E o quarto goleiro, geralmente o Ceará trabalha com a perspectiva de ter um goleiro na base, para o goleiro da base formando assim. Então, geralmente é esse desenho das posições de goleiro que o Ceará costuma trabalhar. E o Richard, dentro desse contexto, acredito que seja a última temporada do Richard pelo Ceará. E, ao meu ver, não é um ponto que preocupa. Eu pessoalmente, teria buscado um goleiro no mercado para resolver o problema do gol do Ceará. O recorte final do Bruno Ferreira, no ano onde ele se consolidava, ele deixava de lado todas as dúvidas que existiam sobre ele termina o ano deixando a pior impressão possível, né? E retomando na cabeça do torcedor aquelas dúvidas que existiam sobre o Bruno Ferreira realmente ser o goleiro para assumir a meta do Ceará. O Richard tem condição de fazer sombra ao Bruno Ferreira? Ou não? É um reserva ali só se o Bruno se machucar? Tecnicamente, sim. Mas por ter jogado pouco, eu não imagino o Richard ganhando essa posição, assim. Pelo Bruno ter mais envergadura, pelo Bruno ir bem também na disputa de pênalti e por existir essa confiança. A gente até trouxe no pós-jogo anterior contra o Maranguape, né, que existe essa avaliação interna do grupo, que o Bruno Ferreira realmente caiu de rendimento na reta final do campeonato, mas assim como todo o elenco caiu de rendimento. Então, o Bruno Ferreira recebeu esse voto de confiança para a temporada. Precisa haver um cenário muito, muito ideal para eu imaginar assim, uma tempestade perfeita para o Richard assumir a titularidade, colocando o Bruno Ferreira no banco, ao meu ver. Muito bem. Então vamos ver, né, se o Ceará... Assim, porque eu acho meio ruim, né, assim, não ter um goleiro que faça sombra, né? Porque deixa o titular muito à vontade, né? Eu acho que... Exatamente. O Ceará sofre, passou por mudanças recentes no departamento na equipe de treinadores de goleiros, né? Então isso de certa forma, vai ser algo que vai ter um holofote a mais do que teria em outras temporadas. Então, imagino que seja um ponto sensível da temporada do Ceará esse ano, goleiros, assim. Vai ser algo que vai estar sempre mais exposto do que normalmente estaria. Muito bem. Bom, vamos para a dupla de zaga, né, que foi repetida, né, do jogo passado, o Éder e o Pedro Gilmar. Exatamente, uma zaga repetida por condições numéricas e matemáticas mesmo. Assim. O Ceará conta com pouquíssimos zagueiros no elenco. Então, ao meu ver, isso é uma coisa que, inclusive, tende a prejudicar o desenvolvimento do próprio Pedro Gilmar, né? Garoto da base, bem jovem, à medida que ele vai sendo exposto a vários jogos em início de temporada, a tendência é que isso, ao meu ver, prejudica o desenvolvimento do jogador. Nem sempre o desenvolvimento passa por minutagem excessiva. Às vezes você tira um pouco, preserva, nivela o físico, descansa, traz ele de outro cenário, traz ele entrando mais cansado no segundo tempo, faz um rodízio, muda de companheiro para ver de que forma a característica dele se desenvolve melhor ou não com outro jogador, né, com outra característica, com outro perfil. E já o Éder é um cara mais experiente, um cara mais antigo, mais rodado, que ano passado foi basicamente um suplente a temporada inteira, mas quando foi acionado ele sempre deu conta do recado, não comprometeu. O que justificou que houvesse a confiança nele para ser um jogador que fosse mantido para a temporada, em especial pela queda técnica que existe, né, de nível de comparação entre uma Série B e uma Série A. O Pedro Gilmar, eu destaquei, né, no jogo contra o Maranguape, que eu achei ele bem inseguro, mas também acho que ele foi bem, mostrou qualidade, mostrou
capacidade técnica de construir de construir o jogo com a bola nos pés, de saber avançar por mais que inseguro, mas ele consegue avançar com a cabeça erguida, consegue enxergar o jogo, aquilo ali não afeta a construção do jogo dele ofensivo. Mas hoje eu achei uma partida abaixo do Pedro Gilmar, por mais que ele estivesse aparentemente mais calmo, menos nervoso que no jogo anterior. O Éder também achei uma partida abaixo do Éder, não foram exigidos, mas quando foram exigidos, eu acredito que eles foram muito erráticos na escolha de decisão, nos posicionamentos. No próprio gol do Iguatu, os dois estavam praticamente juntos, um do lado do outro, assim, estavam dois zagueiros aqui distantes do jogador que finalizou, e nem assim eles conseguiram impedir o gol do Iguatu. Então, os dois vão ficar com um laranja, e não que a atuação, em geral, tenha sido para laranja. A atuação deles hoje, em termos de análise, teria sido uma atuação para amarelo. Mas é justo que os dois que contribuíram de forma exatamente igual, equivalente, que eles sejam realmente avaliados pela forma como foram participativos e não impedir a finalização do atacante que fez o gol de empate do Ceará. Então a atuação deles foi diretamente determinante para o resultado da partida. Isso, repito, não inviabiliza o Pedro Gilmar como um bom jogador, como uma boa promessa, como um cara que tem de se desenvolver, que aparenta ser um jogador que, a partir do momento que se estabiliza no profissional, vai trazer segurança, vai trazer qualidade, vai trazer ferramentas interessantes para o jogo que o Moussa quer. Mas hoje foi um jogo abaixo e não que seja, obviamente, uma análise definitiva sobre o que o jogador pode entregar. Muito bem, então avaliação negativa aí para a dupla de zaga. A gente vai agora para a dupla de laterais, Rafael Ramos, na direita. Rafael Ramos mal, bem mal, muito voluntarioso, muito físico, com muita intensidade de combate ali, de chegar, de dividir uma bola, de rachar a bola, de impor presença física na parte defensiva, mas como é de característica dele, nulo ofensivamente, sempre, e ao mesmo tempo falhando muito na leitura de jogo, no preenchimento de espaço, assim, como se sempre precisasse chegar atrasado. E pelo fato dele ter essa vantagem física, assim, ele é um cara que compete bem fisicamente, é um cara intenso, um cara explosivo, ele usa demais essa característica em jogos onde ele faz uma péssima leitura do campo, né? E o somatório dessas primeiras impressões negativas do Alex Silva, que é o homem de confiança do Moussa, que chegou esse ano para o Ceará, também com o baixo rendimento do Rafael Ramos, é um setor que preocupa a torcida, assim. Hoje foi um foco muito grande de comentários da torcida a essa lateral direita, assim, do Ceará, assim, dois jogadores com perfil mais defensivo, dois jogadores que têm muita dificuldade em construir e no meu entender, em especial em um ano que a gente vai disputar a Série B, onde a gente precisa ter um jogo de imposição, onde tem um jogo e muitas vezes onde o Ceará vai precisar ser agressivo. Eu quero muito que o Ceará busque os valores da base, assim, não falo nem ir no mercado, mas que busque jogadores, o próprio Enzo, jogar mais aberto por ali, é um cara que tem velocidade, é um cara que tem um pulmão absurdo, é um cara que corre 90 minutos, assim, e que seja uma alternativa, pelo menos em característica, em relação a esses dois, e eu acredito muito que o Enzo seja incorporado logo depois da participação do Ceará na Copinha, né? O Ceará que joga amanhã contra o Grêmio, né? Pelas quartas de final da Copinha, às 11 da manhã. Então, eu acredito que depois da participação se encerrar, o Enzo Ludovico deve integrar aí essa lateral direita do Ceará, ou como ponta, deve integrar o elenco de forma geral. Por mais que o Ceará já tenha esses dois laterais aí. Então vai o Laranjinha aí pro Pedro Gilmar e pro Éder na mesma proporção que contribuíram para o gol do Iguatu hoje. E o Rafael Ramos, perdão, é o vermelho. E o Eric Melo, tão ruim quanto? Vermelho também. Muito bem, vermelho. O Eric Melo foi tão ruim quanto o Eric Melo foi pior. Fica pior. até injusto. O vermelho do Rafael Ramos fica até injusto se traçar como um paralelo com o Eric Melo. Mas o somatório dos dois jogos do Rafael Ramos, ele joga esse sarrafo dele pro vermelho também.
É o Eric Melo, que é irmão do Ranielli, né? Volante do Exatamente, Corinthians. volante do É o Corinthians, irmão. parecidos demais fisicamente. É, O futebol ficou todo com o outro. exatamente. Acabou meio tipo Alisson e Muriel, né? É, Muriel, é. Bom, Richardson e Zanocelo. Alisson e Muriel é pior porque a beleza também ficou com Alisson, né? Então, O futebol é muito injusto, né, cara? A o cara vida é ficou com a injusta para alguns. beleza e com o futebol, pô. O Eric Caramba. Melo, pelo menos, a beleza empatou com o Raniel, né? Que isso também não é Empatou, aquela né? grandes coisas, né? Mas Não tudo é lá bem. grandes coisas, mas é até uma beleza mais fácil de ser superada, né? De superar do Alisson ia ser mais complicado pro Muriel. Nossos sinceros sentimentos a Muriel aí. Mas Richardson, eu vou dar um laranja. Acho que não foi bem. Fez uma falta para cartão amarelo, uma falta dura ali logo no começo do jogo. Ele que entrou bem no jogo passado, né? A gente conseguiu destacar que ele entrou bem no jogo passado, deu uma dinâmica maior, ofensivamente contribuiu, participou da jogada do gol, mas hoje o Richardson foi mal e tanto defensivamente como na construção, errou muitas tomadas de decisão errada, muita precipitação em alguns passes. Então o Richardson hoje ele foi muito mais nocivo do que positivo para o jogo do Ceará. E o Zanocelo, um amarelo. Acho que tentou, participou, foi muito participativo, até injusto, assim, até pesado para ele, dentro de um contexto que ele está mais próximo aí do Richardson, desses outros, mas a partida em si, jogo travado, jogo de tocar de lado, eu acho que prejudicou muito o Zanocelo. As peças escaladas, a falta de gente para dialogar no Zanocelo impediu que ele fizesse aquela flutuação que ele fez tão bem no primeiro tempo contra o Maranguape. Então, acho que o Zanocelo, eu tiro um pouco o peso da análise mesmo pelo contexto, mas também não permite que eu dê um verde para ele, não. Vai o amarelinho para o Zanocelo. E o Matheus Araújo? Matheus Araújo, amarelo também, mas um amarelo também no nível do Zanocelo, um amarelo mais positivo, assim. Para mim, por parte do Ceará, e até dando spoiler, foi o melhor em campo. Assim, se alguém se salva aí, e já fica o spoiler, inclusive, que ninguém vai receber nem um pouco de verde aí, né? O melhor em campo aí tá como amarelo, porque, assim, realmente a produção do time foi bem abaixo hoje, um time bem mexido, mas o Matheus Araújo conseguiu dar uma dinâmica boa, o Matheus Araújo conseguiu, do pouco que o Ceará conseguiu ter de criatividade, de inventividade durante o jogo, elas saíram do pé do Matheus Araújo, com passes, com infiltrações, mas mesmo assim foi muito pouco diante do que o jogo necessitava e diante do que o adversário enfrentava de desafio para hoje. Muito bem, partindo para o ataque, Pedro Henrique, Júlio e o Luca, autor do gol. O Pedro Henrique fez uma partida para laranja, errando muito, como sempre, sim, e se espera que com a evolução... Ele começou a temporada ano passado no estadual muito bem, né? O cartão de visitas do Pedro Henrique foi o melhor possível ano passado, justamente no estadual, e é por isso que frustra tanto, né? O Pedro Henrique não está conseguindo jogar nesse começo de campeonato. Tomando pouquíssimas decisões corretas, praticamente não prevalece sobre ninguém durante a partida, mas hoje só não leva Perdão, coloca um amarelo para ele, por favor, Gabriel, confundi aqui, porque eu ia falar do laranja, que ele merecia o laranja, mas que ia levar o amarelo pela assistência do gol, né? Foi um cruzamento realmente preciso e que o Lucas finalizou ali pro gol, e o que descola um pouco o Pedro Henrique do laranja, e a assistência realmente foi muito precisa, mas a partida em geral como um todo foi um nível muito abaixo. E o Giulio amarelo também, o garoto tentou, mas sinalizava realmente a imaturidade que ele tem, sinalizava que é um jogador em formação, no 1 contra 1 ali, na tentativa de quebrar a linha, ele conseguia prevalecer pouco, porque muito mais por questões de modelo tático ali, que o Washington Luiz escolheu para o Iguatu. Geralmente ele abria, né, sempre as duas pontas estavam dobradas ali, e dificultava muito o trabalho pelas pontas, né, tanto do Pedro Henrique como do Giulio, e o Júlio ali, né, que fisicamente ainda é um jogador em desenvolvimento,
mas ainda assim conseguiu prevalecer em algumas situações, mas que em termos de resultados ofensivos consistentes foi pouco para o jogo de hoje, mas leva amarelo. Muito bem. E o Luca, autor do gol? Nem o golzinho salva Salva não. pro Verdinho? Salva não. Mas claramente falando que ainda eu acho cedo para inviabilizar o Luca, como algumas pessoas fazem, já tentam fazer, né? E a gente traz mais uma vez ao debate a forma como o torcedor do Ceará está magoado, e traz para o debate novamente o fato do Condé não ter utilizado o Luca praticamente ano passado, jogou 10 minutos praticamente apenas depois que chegou. E alguns já dizem, tá vendo porque não foi utilizado, e outros já dizem, tem que mandar embora, já não serve, e outros já dizem, tem que ter paciência. Então acho que o momento é de analisar. A finalização foi muito, muito feliz, foi muito bem na finalização, mas durante o jogo, a forma como ele tentou participar, aparecer para jogar, foi bem inútil. E assim, existe o contexto de análise onde o centroavante não tem oportunidades, porque o time não cria, mas ao mesmo tempo o centroavante ele precisa se posicionar, ele precisa aparecer melhor para o jogo, e quando ele vai sair da área para dialogar, ele precisa ser bem preciso nisso, coisa que o Luca não vem conseguindo ser. Mas eu torço para que seja um jogador que se desenvolva, um jogador da nossa base, que voltou esse ano, é ativo, voltou ano passado, é ativo do Ceará, e eu torço realmente para que ele seja pelo menos um reserva bem acionado durante o ano aí na temporada. Muito bem. Então, todo mundo avaliado, né? Só para reforçar, amarelinho, né? Para o Júlio e para o Luca. Né? Para o nosso querido Gabriel Costa completar aí o campinho. Vamos para o banco, né? Os primeiros a entrarem foram o Vina e o Fernandinho. Fernandinho vermelho, achei muito mal mesmo, e não que necessite de uma análise muito detalhada e por que ele foi vermelho, porque simplesmente não conseguiu jogar, não conseguiu prevalecer, não conseguiu driblar, não conseguiu associar, não conseguiu tocar e passar, não conseguiu abrir espaço, não conseguiu achar jogada de fundo, ele foi praticamente nulo, assim, muito mal o Fernandinho. O Vina, eu vou dar um amarelo, acho que o Vina não chegou a ser mal ao ponto de ser nocivo, mas também não contribuiu, acho que muito engavetado, tanto como o Zanocelo. Então o Vina leva o amarelo, assim como o Luca, mesmo autor do gol, assim como o Júlio, todos aí do ataque praticamente do Ceará, inclusive os reservas, levam esse amarelo aí. Muito bem, então amarelo para todo mundo. Lucasinho e Fernando. Fernando laranja. Eu tinha gostado do Fernando na primeira partida de estreia contra o Maranguape, mas hoje entrou, tentou, mas também errou bastante. E ao meu ver, também sofreu do mesmo problema do Vina, assim, a congestionamento ali, as linhas muito baixas do time do Iguatu impediram que o Fernando tivesse mais espaço. Ele tentou, mas muito congestionado, o erro foi muito forçado nesse aspecto. Eu dou um laranja para ele, e para o Lucas Lima um amarelo. Apesar de perder o gol, ele tem essa noção de posicionamento, de infiltrar, né? Como a gente já disse nessa live, né? 3 chances claras já, né? Todas desperdiçadas. Mas o mérito da movimentação ele precisa ser considerado, né? Então, dou um amarelo aí para o Lucas Lima, que acho que entrou razoavelmente bem no jogo de hoje. Falta só o Alex Silva. Alex Silva vermelho. Muito mal, muito mal. Mais uma vez, muito mal, defensivamente sem segurança, e ofensivamente na chance que teve de alçar uma bola aérea e isolou a bola, como eu já mencionei na análise inicial, isolou a bola do outro lado, assim, muito mal, perdido, e tá cedo ainda para analisar, mas o Alex Silva tem deixado uma péssima impressão inicial. Muito bem. E o Mozart? Moza hoje laranja. Obviamente que é o início de trabalho, mas ele não conseguiu dar a mesma dinâmica que ele deu no primeiro jogo ao time modificado. E isso é treinador. Isso é treinador. Principalmente porque as peças que ele colocou como titular hoje para manter esse esquema foram peças que ele pediu para vir. Que é o Alex Silva, que caiu de rendimento, o Aléric Melo, que ele pediu para ficar. Então, as peças que hoje entraram e foram mal,
principalmente, são muito decorrentes de peças que têm a confiança dele. Então, se ele precisa imprimir esse modelo de jogo e reproduzir com base no elenco que ele tem de confiança, ele precisa também colocar o pescoço dele na reta. Precisa colocar o pescoço dele para jogo, para dizer, olha, eu escolhi ficar com esses caras, mas eu preciso imprimir um padrão tático mínimo, obviamente, e a gente vai repetir sempre em todas as lives. Tá muito cedo, mas a análise precisa ser do contexto, do recorte. E o Moza, ao meu ver, hoje foi pro laranja. Muito bem. Então, laranja para o Mozart. Melhor em campo ficou para quem mesmo, Léo Fontinelli? Pro Matheus Araújo. Matheus Araújo, né? Mesmo com amarelinho, né? Muitos amarelinhos hoje. Né? E laranjas e vermelhos aí. Ninguém teve uma nota positiva. O menos pior, podemos dizer assim, Matheus Araújo aí vai receber a nossa estrelinha, tá? De melhor em campo aí nesse empate. Será 1, Iguatu 1, mas resultado que classifica aí o Ceará para a segunda fase sem nenhum susto, né? Tranquilo, e vai encerrar a primeira fase no próximo meio de semana, jogo contra o Tirol, né? Jogo contra o Lanterna da chave. Então, jogo tranquilo. Vai rodar de novo o elenco, Léo, no próximo jogo? Ou vai tentar dar um padrão mais claro ali? Pois é, a gente vai estar conhecendo ainda os processos do Moza, mas eu imagino que as peças que foram bem no primeiro jogo voltem à titularidade, assim. Acredito que ele volte mais próximo da formação do inicial do jogo contra o Maranguape, que foi a estreia do elenco principal. Mas, como existe sempre esse fator físico, né, que pesa, de desgaste, pode ser que a gente tenha algumas modificações nesse momento. Muito bem. Valeu, Léo. Grande abraço para você. Ótimo final de semana. Melhoras aí, né, Léo, que foi na garra aqui hoje. Mas valeu aí pelo comprometimento. Valeu.